Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A manhã estava cinzenta do lado de fora da Lincoln Heights High School, um daqueles prédios imponentes onde os tijolos vermelhos pareciam julgar quem passava pelos portões. Os alunos entravam em grupos, tênis novos nos pés, celulares na mão, bolsas de grife no ombro. Tudo exalava aparência, status e imagem. Um pouco afastado, imóvel perto do portão, estava um homem que ninguém realmente notava. Seu nome era Ethan Walker. Ou pelo menos, era esse o nome escrito nos papéis amassados no bolso interno do seu casaco. Um casaco fino demais para a estação, desfiado nas mangas, levemente rasgado na gola. Seus sapatos estavam limpos, mas gastos como se tivessem viajado quilômetros demais sem nunca terem sido trocados. Seu rosto carregava as marcas de um cansaço antigo, não o de um homem pobre, mas o de alguém que vira demais, que entenderá demais. Ethan observava a escola em silêncio. Ele não estava lá por acaso. Pelas janelas do salão principal, ele podia ver os corredores, os posteres coloridos, os troféus trancados atrás de vitrines reluzentes. Tudo parecia perfeito. Perfeito demais. E Ethan sabia que por trás dessa fachada muitas vezes se escondiam humilhações silenciosas, olhares que doíam mais do que palavras. Ele respirou fundo. Este lugar já representou uma promessa para ele. Hoje era um teste. Lá dentro, em seu escritório impecavelmente arrumado, Margaret Collins, a diretora, terminava seu café. Vestida com um terno austero, o cabelo preso em um coque preciso, ela personificava autoridade, sucesso e respeitabilidade. Ela acreditava firmemente em uma regra simples: a aparência revela o valor. Quando ela ergueu os olhos e viu o homem perto do portão através da janela, seu rosto endureceu. Mais um, ela murmurou irritada. Para ela, Ethan não passava de um intruso. Um homem mal vestido não tinha lugar em seu estabelecimento. Não ali. Não diante dos alunos. Não diante dos pais influentes que financiavam as reformas e os eventos de prestígio. Ela se levantou abruptamente. Sem saber por que, Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não estava com medo, mas sabia que o que se seguiria seria revelador, não sobre ele. Sobre eles. Ele endireitou-se ligeiramente, como se faz antes de uma provação importante. Em seus olhos não havia raiva nem vergonha, apenas uma estranha serenidade, a de alguém que conhece a verdade antes que o mundo a descubra. O portão abriu com um rangido metálico. O diretor já estava caminhando em sua direção. E sem perceber, ela caminhava diretamente para o erro mais humilhante de toda a sua carreira. Margaret Collins atravessou o pátio rapidamente, seus saltos tilintando no concreto molhado. Cada som parecia ressaltar sua irritação. Alunos curiosos diminuíram o passo para observar. Um homem mal vestido do lado de fora da escola sempre chamava a atenção, especialmente quando a própria diretora saía para intervir. Senhor, ela respondeu com voz seca, antes mesmo de estar à altura dele. O que você está fazendo aqui? Ethan Walker virou-se calmamente para ela. Seu olhar era firme, quase gentil. Não havia surpresa nele, como se já esperasse esse confronto. Olá, senhora. Estou aqui para ver. Não importa, ela interrompeu imediatamente. Este estabelecimento não é um local público. Pessoas não autorizadas não têm o direito de estar em frente à entrada, muito menos durante o horário de aula. A palavra pessoas parecia um insulto velado. Alguns alunos reprimiram o riso. Outros discretamente pegaram seus celulares. Ethan baixou ligeiramente os olhos, não por vergonha, mas por respeito. Entendo sua preocupação, respondeu ele calmamente. Eu simplesmente queria entrar para encontrar alguém. Margaret o examinou da cabeça aos pés. O casaco gasto. Os sapatos surrados. As mãos marcadas pelo tempo. Ela esboçou um sorriso breve e frio. Aqui recebemos pais, inspetores, parceiros sérios, disse ela, cruzando os braços. Não visitantes inesperados. O silêncio tornou-se mais pesado. Você vê aqueles alunos? Continuou ela, apontando para o pátio. Eles precisam de exemplos, não de más influências. Ethan sentiu uma leve sensação de queimação no peito. Não por ele, mas por aqueles que estavam ouvindo. Senhora, murmurou ele, minhas roupas não definem minhas intenções. Ela soltou uma risada curta e sem alegria. Ah, qual é? Não me dê sermão. Estou dirigindo esta escola há 15 anos. Conheço pessoas que pensam diferente. Respeitável. Ela inclinou-se ligeiramente na direção dele, baixando a voz, mas não o suficiente para que os alunos não ouvissem. Eu aconselho você a se retirar antes que eu chame a segurança. Assim, você evitará uma humilhação desnecessária. Nesse instante, um supervisor se aproximou hesitante.
Senhora diretora, está tudo bem? Sim, respondeu ela secamente. Estou resolvendo um pequeno problema. Ethan respirou fundo. Ele poderia ter falado, se apresentado, encerrado tudo aquilo imediatamente. Mas ele não o fez. Ele simplesmente acenou com a cabeça. Muito bem, disse ele simplesmente. Eu voltarei. Margaret ergueu uma sobrancelha em tom de deboche. Vá em frente. Mas vista-se adequadamente da próxima vez. Ethan virou-se bruscamente, com uma mistura de desprezo e curiosidade. Nenhum dos alunos notou o detalhe que deveria ter alertado a diretora, o cartão rígido que sobressaía do bolso interno do seu casaco, com um logotipo discreto, o do grupo Walker Education. Margaret, por sua vez, voltou ao seu escritório, convencida de que havia protegido a imagem de sua escola. Ela ainda não sabia que no dia seguinte, aquele mesmo homem atravessaria aquelas portas, já não como um intruso, mas como dono. Na manhã seguinte, a Lincoln Heights High School fervilhava com uma atividade em comum. Faixas haviam sido penduradas às pressas no salão principal, os pisos tinham acabado de ser encerados e até os supervisores estavam vestidos de forma mais impecável do que o habitual. Circulava um boato. O grupo proprietário da escola enviará um representante hoje, um funcionário de altíssimo escalão, talvez até o próprio chefe. Em seu escritório, Margaret Collins ajeitava o terno em frente ao espelho. Ela havia escolhido o mais elegante, um colar discreto, maquiagem impecável. Hoje ela precisava causar uma boa impressão. O contrato de financiamento estava expirando e sua renovação dependia dessa visita. Ela sentou-se e abriu uma pasta grossa com inscrições em letras maiúsculas. Grupo Educacional Walker, Auditoria Interna. Seus batimentos cardíacos aumentaram ligeiramente. Ela examinou as páginas, relatórios, números, recomendações, e parou abruptamente. Um nome. Presidente e fundador, Ethan Walker. Ela franziu a testa. Ethan Walker, ela murmurou. O nome lhe soava familiar, embora ela não soubesse por quê. Virou para a página seguinte. Nenhuma foto. Apenas uma nota administrativa indicando visita no local, sem aviso prévio. Que estranho, pensou ela. Uma batida na porta a fez pular de susto. Entre. A secretária, Linda Harris, colocou a cabeça para dentro. Senhora diretora, tudo está pronto. O representante do grupo chegará em 10 minutos. Margaret se levanta rapidamente. Perfeito. Certifique-se de que os alunos permaneçam em sala de aula e que a equipe seja irrepreensível. Claro, acrescentou Linda hesitante. Disseram-me que o visitante queria entrar pelo portão principal. Até. Margaret deu de ombros. Não importa, contanto que ele esteja apresentável. Ela dirigiu-se ao salão. Os professores, enfileirados com sorrisos forçados, aguardavam. O ambiente era tenso, quase cerimonial. Então as portas de vidro se abriram. Um silêncio repentino tomou conta do salão. O homem que entrou vestia um casaco escuro, simples, sem nenhuma marca visível. Os mesmos sapatos gastos. O mesmo rosto sereno. Margaret sentiu o sangue fugir do seu rosto. Não, ela pensou. Ethan Walker caminhou calmamente para a frente, seus passos ecoando no chão brilhante. Ele parou diante dela, seus olhares se encontraram. Nenhum triunfo em seus olhos. Nenhuma raiva. Apenas uma lucidez profunda. Bom dia, Sra. Collins, disse ele em voz calma. Obrigado por me receberem hoje. Ao redor deles, os professores se entreolharam confusos. Margaret tentou falar. Nenhum som saiu. Meu nome é Ethan Walker, respondeu ele calmamente. Presidente do Walker Education Group. Proprietário deste estabelecimento. O mundo pareceu desabar. As palavras do dia anterior voltaram como tapas na cara dela, mas influências, vista-se adequadamente, humilhação inútil. Ethan inclinou ligeiramente a cabeça. Eu valorizo escolas bem administradas, disse ele. Mas eu observo principalmente como as pessoas são tratadas, quando se pensa que elas não têm poder. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Margaret sentiu as pernas tremerem. Eu não sabia. Ela gaguejou. Ethan olhou para ela uma última vez. Exatamente. E com essa única palavra, ela entendeu que aquilo era apenas o começo. A sala de conferências estava silenciosa, quase opressiva. Ao redor da grande mesa de madeira clara, professores, funcionários administrativos e alguns membros do conselho escolar permaneciam sentados, eretos como estátuas. Ninguém ousava falar. Na ponta da mesa, Ethan Walker consultava calmamente os documentos espalhados à sua frente. Em frente a ela, Margaret Collins nunca parecerá tão pequena. Vamos começar, disse Ethan sem elevar a voz. Seu tom era calmo, profissional. Ainda mais humilhante do que raiva.
O grupo Walker Education investe em escolas, continuou ele. Não apenas pelos seus resultados, mas pelos seus valores. Ele finalmente olhou para cima. E os valores não podem ser medidos com planilhas do Excel. Um arrepio percorreu a sala. Senhora Collins, continuou ele, poderia descrever a política de visitantes da sua empresa? Margaret engoliu em seco. Nós nos preocupamos com a segurança dos alunos. Precisamos estar vigilantes. Vigilantes, repetiu Ethan em voz baixa. Essa é uma palavra importante. Ele virou a página. E como você decide quem representa um risco? E quem merece respeito? Um silêncio terrível. Todos se lembravam. Todos tinham visto a cena no dia anterior. No pátio. Em frente aos alunos. Margaret sentiu o calor subir-lhe ao rosto. Eu julguei mal, ela finalmente admitiu. Deixei-me influenciar pelas aparências. Ethan assentiu lentamente. Aparência. O reflexo mais perigoso na educação. Ele se levantou e deu alguns passos ao redor da mesa. Você sabe por que vim sem avisar? Perguntou ele. Ninguém respondeu. Porque as auditorias anunciadas mostram números. Visitas surpresa revelam seres humanos. Ele parou atrás de Margaret. E ontem você deu uma aula para os alunos. Não é aquele que consta na programação. Os professores baixaram os olhos. Você mostrou a eles que o respeito depende da vestimenta. Essa dignidade é medida pelo estado de um casaco. Margaret sentiu os olhos começarem a lacrimejar. Lamento profundamente. Ela murmurou. Ethan contornou-a para retornar ao seu lugar. O arrependimento é um começo, disse ele. Mas isso não elimina o conjunto de exemplos. Ele fechou o arquivo. O conselho de administração receberá meu relatório esta tarde. Um murmúrio percorreu a sala. Dito isso, acrescentou ele após uma breve pausa. Eu também acredito em segundas chances. Margaret ergueu a cabeça subitamente. Sob uma condição. Todos estavam prendendo a respiração. Que o erro sirva de lição para o público. Para você. E para esta escola. O olhar de Ethan repousou sobre ela, firme, mas justo. Você está pronto para admitir seu erro para aqueles que viram você humilhar um homem, que você acreditava não valer nada? Margaret fechou os olhos. Ela sabia que recusar seria pior. Sim, respondeu ela com a voz embargada. Eu farei. Ethan assentiu com a cabeça. Então vamos lá. No pátio, os alunos já começavam a se reunir, e desta vez, era a diretora quem ia ficar em frente a eles. Sem máscara. Sem energia. Encarando a verdade. Toda a escola estava reunida no grande pátio. Os alunos murmuravam, intrigados com aquela assembleia improvisada. Os professores permaneciam à distância, sérios, cientes de que aquele momento representaria muito mais do que um simples anúncio administrativo. O microfone havia sido instalado no centro. Margaret Collins deu um passo à frente lentamente. Seus ombros estavam rígidos, mas seu rosto denunciava uma nova tensão. Pela primeira vez em anos, ela não dominava o palco. Ela o encarava. Atrás dela, Ethan Walker permaneceu à distância com as mãos entrelaçadas, observando sem intervir. Margaret respirou fundo. Ontem ela começou. Cometi um erro grave. Os murmúrios cessaram. Julguei um homem pela sua aparência. Eu o humilhei publicamente na sua frente. Os alunos trocaram olhares surpresos. Alguns reconheceram imediatamente o homem de casaco gasto, parado perto do prédio da administração. Este homem é o dono desta escola, continuou ela. Mas não é por isso que estou errado. Ela fez uma pausa com a voz trêmula. Estou errado porque me esqueci do que significa educar. Ensinar não se resume apenas a transmitir conhecimento. Trata-se de demonstrar, por meio de nossas ações, o valor do respeito e da dignidade. Seguiu-se um silêncio pesado. Margaret virou ligeiramente a cabeça na direção de Ethan, e depois voltou a olhar para o microfone. Peço desculpas. Ao Sr. Walker. E para cada um de vocês. Alguns alunos baixaram os olhos. Outros pareceram profundamente comovidos. Então Ethan se aproximou. Não preciso me desculpar porque sou rico, disse ele calmamente. Eu preciso disso porque sou um ser humano. Suas palavras impactaram mais do que qualquer discurso. Na vida, continuou ele, você encontrará pessoas poderosas que se escondem, e pessoas vulneráveis que não têm nada além de sua dignidade. Ele olhou em volta da multidão. Se você só respeita os primeiros, não entendeu nada. Ele deu um passo para trás. Margaret falou novamente pela última vez. A partir de hoje será implementado treinamento obrigatório para todos os funcionários. E eu mesmo permanecerei em meu cargo sob avaliação direta do grupo Walker Education. Uma consequência. Uma responsabilidade. Os alunos começaram a aplaudir.
Devagar no início, depois mais alto. Não por poder, por honestidade. Ethan Walker deu meia volta, pronto para ir embora da mesma forma que havia chegado. Antes de sair do pátio, ele parou e lançou um último olhar em direção à escola. Ele não buscava vingança. Ele tinha se saído melhor. Uma verdade revelada. Uma lição gravada na memória. E uma humilhação transformada em consciência.